E aí, meu amigo, minha amiga, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo aí. E sabe, uma coisa interessante é que a Bíblia fala assim: entrega teu caminho ao Senhor. Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Sabe, eu fiz isso em 15 de outubro de 87. E de lá para cá, sabe, são tantas coisas que têm acontecido, tantos ensinamentos, tantos aprendizados. E uma das coisas que a gente aprende é que a Bíblia fala que diz, sabe, às vezes quando você entrega a tua vida para Jesus, você, sabe, a gente tem fé em Deus, confia em Deus, aquela coisa toda, etc, etc, etc. E, sabe, e tem muita gente dizendo que, sabe, que seus problemas vão acabar, que isso aqui não. Ele vai te dar graça, vai te dar sabedoria para que você possa ultrapassar por esses problemas. Porque o objetivo, né, o significado do problema. O problema é o seguinte: quem que não tem problema? Porque Jesus mesmo fala que neste mundo tereis aflições, mas sem de bom ânimo, porque eu venci isso, né? E ele promete que a gente pode fazer coisas maiores do que ele fez, fazer o que ele fez e fazer maiores ainda daquilo que ele fez. Então, quer dizer, então, basta você pegar a palavra de Deus, né? Você pegar ela e assim, ó, e alimentar dela, sabe? Porque, assim, uma coisa assim que para mim, graças a Deus, porque uma das coisas que está na palavra que fala que a gente coloca a cabeça no travesseiro ali e dorme sossegado, tranquilo. E é isso, porque o Senhor ele sustenta a gente, ele confia na gente, a gente erra, a gente vacila, a gente, sabe, faz coisas que não deve fazer, complicado, aquela coisa toda. E as pessoas às vezes não entendem você, não entendem, sabe? E depois aí fala assim, dá pra você, depois que você já fez isso, já fez aquilo, né? Você está querendo, né? Enfim. E no Salmo 1, a palavra diz uma coisa assim interessante, no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. No versículo 3 tem uma coisa assim interessante, uma coisa muito interessante, porque aquele que está em Cristo, aquele que, né, entrega a sua vida para Jesus, aquele que vive na palavra, aquele que tenta, bom, é difícil, é complicado assim, estar inteiramente assim na palavra, mas olha, uma coisa eu garanto para você. Você já observou, né, aqueles ribeirinhos, aqueles rios, né, os ribeiros, que passa assim aquela coisa seguinte, assim, que então é o seguinte, você já observou que na beira daqueles rios, né, dos ribeirinhos, dos ribeirão, enfim, sempre tem aquelas árvores viçosas, porque a raiz ela, né, vai absorvendo aquela água ali. E a Bíblia fala que Jesus é o pão da vida, ele é a água viva. Então, e no Salmo 1, versículo 3, diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então são coisas assim que às vezes as pessoas não entendem o porquê que as coisas acontecem na vida do crente, na vida daquele que serve a Deus, na vida daquele que teme a Deus, daquela pessoa que anda na presença de Deus. Então as coisas têm a naturalidade de fluir com mais transparência. Ela flui, mesmo que diante de tantas lutas, problemas, né? Porque o problema ele serve para poder te edificar, te fortalecer, te ensinar, te capacitar. Por isso que, sabe, as pessoas às vezes não entendem, né, porque às vezes fica pensando assim: meu Deus, por que fulano é assim, assim, assado, assim,
e, poxa, eu estou cheio de luta, de problema, etc, etc, etc. Poxa, mas esquece que, sabe, que o deserto ele serve para poder te fortalecer, te edificar, te dá um algo a mais, sabe, um entendimento, um discernimento, te ensina, te capacita. Quando você passa pelo deserto, pelo problema, pela luta, aí você olha lá atrás assim e você vai ver, sabe, aí você vai sair mais fortalecido, você vai sair com mais confiança, com mais fé em Deus, porque a fé que você deposita, que você coloca em Deus, Ele honra a tua fé, Ele honra aqui, sabe? Então quando você, não precisa nem de você abrir a tua boca para você falar, porque antes mesmo de você abrir a boca, Ele já sabe o que está aqui dentro, Ele já sabe o que você necessita. Então às vezes não acontece como eu quero, como você quer. Então, e às vezes a gente, sabe, a paciência é uma coisa, sabe? Então a gente tem, sabe, o problema serve para te dar esse suporte, sabe? Serve para te fortalecer, para te mostrar que Deus é maravilhoso, para te mostrar que Deus é tremendo. Que por mais que você esteja desesperado, sem força, sem perspectiva nenhuma, que tudo está acontecendo, sabe, acontece tanta coisa que, sabe, você parece que atrai as coisas assim, sabe, né? Você parece um para-raio. Então, aí, coloca a tua vida nas mãos de Deus, deixa Deus cuidar de você, porque Deus, Ele é maravilhoso, sabe, é tremendo. Coloca, sabe, a tua confiança em Deus, não se desespera não. Se desespera não, porque, olha, você pode ter certeza absoluta que Deus, Ele sabe, Ele está contigo aonde quer que você esteja. E nós aqui, às vezes, nos desligamos de Deus, nós aqui nos desligamos e assim, não sabemos o que sabe, no momento ali, às vezes a gente, diante das circunstâncias, às vezes a gente, assim, fala que não deve, age do jeito que não deve agir, e de cabeça quente a gente, sabe, só piora a situação. Então, mas aí, como você tem colocado, sabe, quando você colocar Deus, né, como Deus é o seu escudo, como Deus é o seu alimento, quando você espera em Deus, quando você depende de Deus, Ele deixa. Ele vai te dando corda, vai te dando corda, vai te dando corda, vai te dando corda. Aí, de repente, quando você menos espera, tá aí Ele te agraciando, te abençoando. Aí você, né, não resta mais nada do que você simplesmente louvar, agradecer e bem dizer, sabe, esse Deus maravilhoso. Porque somente Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Somente Deus é digno. Então, ao invés da gente, sabe, abrir a boca, porque é isso que o diabo quer, que você murmure, que você reclame, que você, sabe, fale besteira, mais besteira. Então, ao invés disso, por isso que às vezes as pessoas não entendem por que o crente, diante de tanta luta, de tanto isso, ele sabe, daquele que confia em Deus, aquela pessoa que ama a Deus, aquela pessoa que tem confiança, que tem fé em Deus, que mesmo sabendo, mesmo passando por cada situação complicada, cada situação difícil que, sabe, está no fundo do poço mesmo, mas ela sabe que ela sabe o Deus que ela serve. Ela sabe o Deus que serve. A pessoa conhece, sabe? E é isso aí. Quando você, sabe, espera, deposita a tua confiança, a tua fé em Deus. Ele vai fazendo com que, sabe? E às vezes você fica esperando que Ele te responda assim, ó, pá. Tem ocasiões que Ele te responde assim, ó, pá. Mas tem ocasiões que às vezes é preciso a gente ter paciência, saber passar pelo problema, saber passar pela luta, pela dificuldade, pela perseguição, pelas críticas. É difícil, complicado passar pela luta. Tenho vontade, às vezes, quando a pessoa, porque eu costumo dizer para a galera que eu levo uma mensagem, né, assim, eu gosto sempre de levar uma mensagem nas lojas, nos lugares onde eu vou, sempre
Tem umas pessoas que gostam de ouvir essa, eu digo, uma reflexão que deixa a pessoa assim meia, sabe? Que a pessoa recebe tanta pedrada, mas ela recebe tanta pedrada, mas é tantas pedradas que ela recebe que ela nem sabe de onde que, sabe por que ela está recebendo essas pedradas, por que ela está recebendo tanta pedrada, e não sabe por que recebe essas pedradas, por que eu fiz para essa pessoa, meu Deus, o que eu fiz, o que eu fiz? E não entende, não compreende por que recebe tantas pedradas. Aí eu digo assim para a pessoa fica até assim, como que sabe disso? Mas aí, sabe por quê que as pessoas recebem tantas pedradas? Sabe? Como que só recebem pedradas, sabe? Sabe? Árvore, né? Que produz bons e saudáveis frutos. Então a pessoa fica assim, sabe? Assim, sei lá, ela... Porque a pessoa... Todo mundo observa um ou outro. Então ela fica meio ressabiada, meu Deus do céu, caramba. Pô, então, só jogam fruto, só jogam pedras em árvores que produzem bons e saudáveis frutos. Então não se preocupe se você está sendo apedrejado, se você está sendo caluniado. Enfim, você entendeu? Não sei qual tipo de pedradas que você está levando, mas olha, só jogam pedras em árvores, né? Igual está aqui no Salmo 1:3, né? Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Às vezes se prosperará aqui, às vezes a gente quer que as coisas que sejam assim, pá, 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 pá. Caramba, meu, por que fulano acontece? Por que fulano, poxa, tá legal, poxa, e comigo nada? Tudo tem o seu tempo, né? Como diz a Bíblia mesmo, né? Há tempo para tudo, tempo para chover, tempo para, enfim, para o sol, há tempo de tudo. Há um tempo determinado para cada coisa acontecer na tua vida. Então não se desespere. Agora uma coisa é o seguinte, eu te digo assim, não deixe de sonhar. Porque o dia que você parar de... preste atenção nisso aí. O dia que você parar de sonhar, você, sabe, vai continuar, sabe? Mas você vai deixar de viver. O dia que você parar de sonhar, você vai deixar de viver. Então, pensa nisso aí, persevera. Porque é promessa da palavra, é promessa. Perseverança traz vitória. Pode observar as pessoas que dão os testemunhos aí, aquelas pessoas que vencem, aquelas pessoas que conquistam aquilo que você vê aí. Você tem ouvido muitas pessoas aí, famosas pessoas bem, né, conhecidas aí no mundo inteiro, que passaram uns perrengues danados, sabe, mas passaram sufoco e Deus deu a vitória. Por quê? Porque a pessoa perseverou. Entendeu? Então persevere, continue perseverando. E que Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Um abraço e fica com Deus. Deus te abençoe rica e abundantemente. Falou?